Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema da homossexualidade. E eu quero tratar desse assunto delicadamente para você compreender essa verdade, como se retrata a igreja. E você vai entender através desse vídeo que a igreja ela acolhe a todos. E você vai entender o que fala uma igreja diante desse assunto. Você que está em sua casa, abra aí a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 20, no versículo 13. Que diz assim: se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável, serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, veja aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Então, meu irmão, diante daquilo que a Sagrada Escritura nos retrata, já percebemos que esse é um entre diversos outros do texto bíblico que trata desse assunto, que relata desse assunto, mas nós vamos se entreter nessa passagem, porque agora vamos ouvir a opinião do catecismo da igreja. Primeiro nós vemos aí o que fala a Sagrada Escritura, entre diversas também traz desse assunto. Agora vamos ver o que o catecismo da igreja fala. E segundo, vamos fazer uma belíssima reflexão, porque a gente vai entender que todos são acolhidos. A gente vai entender que o amor a Deus se estende a todo. A gente vai entender nesse vídeo que o chamado da santidade para Deus não exclui ninguém, ama a todos. E delicadamente quero trazer para você essa realidade, porque eu sei que esse vídeo pode ajudar a muitos. O catecismo da Igreja Católica vai dizer, no parágrafo 2357, 2357, que diz assim: a homossexualidade designa a relação entre homem e mulher que se sentem atração sexual, inclusive ou predominante, por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de forma muito variada ao longo do século e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravação grave. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecha o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso de alguns pode ser aprovado. Em caso algum pode ser aprovado. Então, aqui eu não vou... Aí o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2358, fala assim: um número não negligenciáveis de homens e de mulheres apreendem-se a tendência homossexuais profundamente enraizada. Esta inclinação objetiva desordenada constitui para a maioria uma provação. Deve ser acolhido com respeito, compaixão, delicadeza. Evita-se para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir o sacrifício da cruz do Senhor à dificuldade que pode encontrar por causa da sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pela virtude do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradualmente da relação da perfeição cristã. Então, pessoal, vamos entrar aqui em detalhe. Entendemos que, com base na Sagrada Escritura, a igreja não apoia o
ato do homossexual, tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino. O ato homossexual a igreja não apoia. O catecismo vai afirmar que é intrinsecamente desordenado. O catecismo vai explicar que duas pessoas do mesmo sexo não gera a vida, não se abre a vida. Então é uma coisa totalmente contrária à natureza, né? Aí a pessoa que está do outro lado da tela fala: mas se a pessoa que tem inclinação a esse ato é excluída, é perseguida, devemos humilhar, não, excluir de jeito nenhum. Aí você vê a beleza do que é a igreja. Aí você vê a beleza do que é o ensinamento da igreja. Porque muitas pessoas, elas usam desses termos, dessas passagens, e acham que a igreja exclui você, discrimina você. Não, é o contrário. A igreja acolhe. A igreja incentiva a amar essas pessoas. Porém, aqui está o ponto-chave. Aqui está o ponto mais importante. Aqui está o ponto mais interessante do vídeo. A igreja, o homem de fé, o cristão católico batizado, ele é convidado a amar o homossexual, acolher o homossexual, mas Deus é aquele que ama o pecador, mas não apoia o pecado. Como um bom pai, como uma boa mãe, ele ama seu filho, mas não apoia tudo que o seu filho faz. Deus, como nosso pai superior, ele age da mesma maneira. Ele acolhe o homossexual em si, mas a ação, a desordem, a opção de vida, Deus, ele vai desejar que a gente a abandone. Deus nunca vai excluir o homossexual pela sua má inclinação. Deus nunca nenhum ato da igreja exclui. Inclusive, há pouco tempo atrás, o Papa Francisco ele fez uma declaração em relação a esse assunto, onde algumas pessoas pegaram uma passagem contorcida, uma montagem contorcida, e disse que o Papa Francisco apoiava o homossexualismo. De jeito nenhum. O Papa ele está orientando para que os pais e as mães ele acolham seus filhos que têm essa tendência, que têm essa inclinação. Porém, nós não apoiamos o ato sexual, porque é desordenado, porque é contrário à lei da natureza, porque machuca, ofende e maltrata o coração de Deus, a grandeza de Deus, a bondade de Deus. É desordenado, é um pecado grave. Então todo homossexual ele é convidado a ser santo. Você não é excluído por causa disso. Você não é excluída por causa disso. Não. E saiba você que todo ser humano chamado à santidade, ele carrega a sua cruz. Por exemplo, aquele que vive o estado do matrimônio, se quiser viver a vontade de Deus, quiser buscar a santidade aos olhos de Deus, com a graça de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja do casal é que viva a castidade. Então não é fácil, não é simplesmente porque casou agora tudo pode, não é assim. O sacerdote ele é chamado a viver a santidade. Então o casal homossexual ele é convidado a viver a castidade, já que ele não tem, o homem homossexual ele não tem uma inclinação, um desejo natural pela mulher, já que a mulher homossexual, a lésbica, ela não tem um interesse pelo homem. Por causa disso, você é excluído de jeito nenhum. A pessoa que tem essa inclinação, ela é convidada a viver a castidade. Ela também é chamada a ser santo. Também tem guardado no reino do céu um lugar de honra para essa pessoa. E qual é a condição de Deus? A condição de Deus é viver a castidade. Já que o homem não quer se unir a uma mulher, porque a finalidade do homem e da mulher não está totalmente nem no prazer sexual, mas em gerar vida e ofertar a Deus. Essa é a finalidade maior. E se o homem ou a mulher ele não tem interesse de ter essa união por causa de suas inclinações, é convidado a viver a pureza. É convidado a amar Deus no estado da pureza, a renunciar à sua vontade. Ora, todo o estado de vida, como eu falei no vídeo, é convidado a fazer renúncia. O verdadeiro amor, ele contém renúncia.
o amor de Deus é tão perfeito que ele dá a condição a todos nós de entrar para o céu. Porém, essa é a condição. A condição para a pessoa que tem essa situação é viver a castidade, é renunciar a todo o ato de impureza, é buscar a santidade, é renunciar a toda a má inclinação do seu corpo. Assim como eu já falei do casal casado, do marido e a mulher que é casado na igreja, num religioso e num civil, eles também têm de viver uma castidade, eles têm que viver as exigências e a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus e é uma alegria. De 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo São Paulo fala: basta-me tua graça, meu Deus. Então a graça de Deus nos basta. Então assim, o sacerdote ele é convidado a viver a castidade. Então cada pessoa que queira ser santo, ele vai passar pela cruz. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, portanto o parágrafo 20 e 15 vai dizer: o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Você é convidado a abraçar a sua cruz no estado que você se encontra. O solteiro, o celibatário é chamado também a viver a castidade. O casado é convidado a viver a fidelidade, é convidado a viver a castidade, é convidado a viver o estado pelo qual escolheu amar a Deus, servir a Deus, se santificar para glorificar a Deus. O sacerdote é convidado a viver a castidade, a pureza, o total respeito. O religioso é convidado a viver também a castidade. Cada estado de vida Deus revelou a santidade. Mas Deus não aprova o ato sexual do homossexual, porque isso vai contra a lei da natureza, não gera vida. Santa Catarina de Sena, que é santa e doutora da igreja, ela vai escrever que quando os demônios eles lançam seta de concupiscência, ou seja, o demônio tenta o homossexual a cair no pecado, e quando o homossexual, aqui quando fala do homossexual, tanto pode ser para masculino ou feminino, quando comete o ato sexual, os demônios viram-se as costas para vomitar de nojo. E aqui não estou falando o que eu acho, não estou falando o que eu penso ou o que eu inventei. Quem disse isso foi Santa Catarina de Sena em relação ao pecado da sodomia. Esse mesmo pecado da sodomia nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 19, quando se fala de Sodoma e Gomorra. Esse era os pecados que assolava aquela cidade. Esse era os pecados que fala Deus Pai ali conversando com Abraão. Fala que se é verdade que esses pecados aqui acontecem, chegar ao meu ouvido, eu destruirei essa cidade. Então, Deus, ele aceita o pecador, mas ele não aprova o pecado. Aí tem muitas pessoas: não, mas Deus é amor, Deus ele vai te acolher, não, fica aí do seu jeito, de jeito nenhum, isso é errado. Todas as pessoas que tiveram na Bíblia, que tinham uma vida de pecado, quando teve um encontro com Deus, quando se parou com Jesus, abandonaram o pecado. Cite uma pessoa na Bíblia. Nós olhamos para o evangelista São Mateus, cobrador de imposto, tinha uma má fama, tinha uma má vida. Quando Jesus olhou fixamente para o olho de Mateus, Jesus falou assim: segue-me. Mateus abandonou o homem velho para ser nova criatura na presença de Deus. Maria Madalena, que era uma prostituta, Maria Madalena, quando ela teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, Maria Madalena abandonou a vida de prostituição e passou a ser uma mulher casta, passou a ser uma mulher que buscou santidade. Quando olhamos para Zaqueu, Zaqueu também era cobrador de imposto, e quando Zaqueu ele sobe no árvore para ver Jesus, Jesus ele fala: desce, Zaqueu, porque eu vou comer na tua casa. O Espírito Santo bateu mais forte no coração de Zaqueu, e Zaqueu, quando olhou para Jesus, Zaqueu, ele prometeu a Jesus que ia restituir 4 vezes mais de tudo que ele tinha roubado. Zaqueu mudou de vida, Maria Madalena mudou de vida, São Mateus mudou de vida, e todos que se encontraram com Deus mudou de vida. Paulo de Tarso, que outrora era Saulo, segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, que tudo se fez novo. Portanto, há um lugar no reino do céu, há um trono de Deus
para todos os estados de vida, inclusive para o homossexual, que não é excluído, pelo contrário, é acolhido, porém é convidado a viver a pureza, é convidado a viver a castidade. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tenha medo, não tenha medo de buscar amar a Deus. Faça, você que possa encontrar esse vídeo, que se encontra nesse estado, busque uma confissão sacerdotal sincera, de coração. Comece a buscar uma vida de confissão, de sacramento, de eucaristia, de adoração, de santo rosário diário. Já ainda não estou preparado para rezar o rosário todo dia. Começa com o terço. Santo Agostinho vai escrever: começa com o que pode, faz o que pode, reza por aquilo que tu não pode, para que Deus permite que tu possas. Então Deus tem um chamado a cada um de nós, e o chamado é ser santo, e você que tem a inclinação sexual não é excluído. Espero que esse vídeo possa te ajudar, esclarecer a muitas pessoas. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.